Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Está começando mais um Metanoia Racional. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia das Mães, que nesse ano de 2020 será um bem atípico por causa dessa quarentena. A segunda melhor data para o comércio vai acabar, não vai ter. A menos do comércio digital, né? E, bom, a gente quer falar um pouco sobre isso, porque nem só de presente vive o Dia das Mães. E para a gente bater esse papo, tem eu, Matheus de Lima Mota. Tem eu, Marcos Antônio, e você não é todo mundo. E eu, Maurício Tades. E a gente vai falar um pouquinho sobre os presentes que a gente pode dar para a mãe, que é muito mais do que um presente, tá bom? Então fica aí com a gente. E nos nossos recadinhos da semana, é o mesmo de sempre. Eu quero te pedir uma oração por nós. Faça uma oração por nós. A oração não vai te custar nada absolutamente. E ainda te faz bem. Orar por nós te faz bem. Lembra de Jó. Jó foi abençoado quando começou a orar pelos outros, pelos amigos. Então ora por nós. Ajuda nós. Deus vai te ajudar. Tá bom? Não posso fazer nada por você. Mas Deus pode. A mesma coisa você. Você pode fazer o que por nós? Pedir a Deus por nós. Ora a Deus por nós. Pede ajuda a Ele por nós. Por favor. Tá bom? Ora a Deus. Quando a gente ora pelos outros, Deus faz na nossa vida também. Isso daí. Quando a gente ora pelos outros, Deus faz por nós. Tudo que a gente faz pelo outro, Deus faz por nós. E eu não posso te dar R$1 hoje. E se tu puder, me dá 2. Mas oração tu pode dar pra gente. E eu posso orar por você. E eu oro por cada um que nos ouve. Não conheço todo mundo que nos ouve, mas Deus conhece, tá bom? Então eu oro por você, nós estamos orando por você. E por favor, ore você por nós também, tá bom? E eu quero pedir a colaboração. Eu quero pedir que você nos ajude com ideias, com sugestões, com dicas, com conselhos. Talvez a gente está falando alguma coisa que você não esteja tão se agradando, ou está falando alguma coisa que não está muito certo, e você sabe disso, então pode passar um feedback e falar, não, o que você falou naquele programa, e talvez aí a gente vai avaliar e talvez a gente vai corrigir uma coisa que estava pensando de um jeito que aí descobriu que não era tão assim. Então manda pra gente. Sabe, quando a gente sabe de uma coisa e a gente pode ajudar o outro e não faz, a gente está errando. A gente está ajudando o outro a continuar errando e a gente erra também. Então, o Metanoia Racional, a gente se esforça ao máximo para fazer tudo certinho, para fazer o melhor conteúdo para você, mas se você nos colaborar com a gente, o conteúdo pode ficar ainda melhor. Então nos ajude nisso. E compartilha. Olha, eu vi há pouco tempo atrás um cara que eu acompanho bastante nas redes sociais, e ele falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou, tu tem vergonha do que eu estou fazendo aqui? Você tem vergonha do que eu falo? Você tem vergonha do conteúdo que eu produzo? Se você não tem vergonha, compartilha. E aí o que eu posso trazer para você nesse momento é isso. Você sente vergonha do que a gente está falando aqui? Sente vergonha do que nós estamos produzindo? Se você não tem vergonha de ouvir a gente, compartilhe com as outras pessoas. Agora, se você sente algum peso em alguma coisa, eu volto lá atrás. Manda pra gente, passa o feedback da gente fazer um produto, um conteúdo tão bom que você queira compartilhar com as outras pessoas. Mas a gente só pode fazer isso se você nos ajudar. Então compartilhe com mais pessoas e nos passe o feedback. E para isso, eu tenho que te pedir para nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, Metanoia Racional. No YouTube, provavelmente você está nos ouvindo pelo YouTube, ou então se inscreva no nosso canal, curta aí. Curtir ajuda muito e compartilhar ainda mais. Então compartilha, curte, compartilha, tá bom? Deixa aí o joinha e compartilha. Se você está ouvindo aí por algum agregador de podcast, se subscreve para você sempre receber a notificação de que está chegando um conteúdo novo. A gente ficou aí algumas semanas sem produzir, algumas segundas-feiras sem colocar conteúdo, e aí talvez alguns agora não vão saber que a gente colocou. Por quê? Porque não vão ser avisados, tá bom? Então participa aí. Outra coisa, eu tô projetando aqui fazer um canal no Telegram. Então quem tem Telegram, avisa aí, pra mim saber que tem gente ouvindo que tem Telegram. Isso também não adianta. Se você
não tiver um Telegram no celular e eu fizer um Telegram sobre metanoia racional, não vai adiantar. Ninguém vai ouvir, ninguém vai ver. Então, dá esse feedback aí pra gente, tá bom? Bota aí nos comentários, manda nas redes sociais, não sei. Procura um lugar aí, tá bom? E se não achar lugar nenhum, manda um e-mail. metanoiaracional@gmail.com, tá bom? Se quiser mandar dinheiro, avisa lá que a gente passa uma conta pra você nos ajudar, tá bom? Também, tá bom? Então é isso aí. Ajuda a gente aí, que a gente quer ajudar você. Agora eu fiquei com o conteúdo da semana, tá bom? Segue aí a gente. Bom, o assunto dessa semana é um assunto bem interessante. O próximo domingo agora, se você está ouvindo a gente no dia de lançamento desse podcast, que é 4 de maio, na segunda-feira, ou está ouvindo durante a semana, próximo domingo é Dia das Mães, dia 10 de maio. E nesse ano de 2020, o Dia das Mães está bem complicado, porque eu estava lendo algumas notícias, não sei se todo mundo viu, alguns comerciantes e grupos de comerciantes pelo Brasil todo, e acredito que pelo mundo, estão cogitando alterar a data do Dia das Mães. Eu ainda estava conversando com a minha esposa hoje, que isso é até um pouco estranho, né? Porque a gente sempre está tentando reforçar, não, o Dia das Mães não é uma data comercial, é uma data para você lembrar a mãe e tal. E aí, se fizer isso, vai ser bem notório que é uma data comercial. Agora, também não tira o peso aí das pessoas que compram presentes e dão para as mães e que vão topar essa ideia de mudar a data do Dia das Mães, porque muitos filhos acabam só lembrando das mães e agindo para as mães e fazendo algo para as mães, no Dia das Mães, segundo domingo de maio, e dando presente. Mas nesse podcast hoje, né, que a gente está fazendo, podcast dessa semana, a gente quer compartilhar aí um pouquinho que tem uma coisa que é muito melhor do que presente, que você pode fazer para sua mãe, que é muito melhor do que um presente que você pode dar, que desse ano talvez vai ficar um pouco difícil de dar, que é honrar a sua mãe. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2 assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então, eu acho que a honra, nesse momento, ou em todo momento, né? A honra é um presente muito melhor do que qualquer um outro que você possa dar, tá bom? A honra ao pai e mãe, Deus vai dizer na Bíblia que ele até prolonga os dias de vida. Então, quando você honra seu pai, quando você honra sua mãe, Deus ele está te abençoando não só com você ser com sua mãe, com seu pai, você obedecendo, mas ele ainda te dá saúde, ainda te dá vigor para você viver mais. Então, hoje em dia a gente vê uma juventude que não tem um temor, não tem um respeito, né? E a gente pode ver que a juventude, essas pessoas, esses jovens que acabam não acatando as regras da casa, que eles têm sempre uma conduta ruim. E geralmente eles costumam porque eles não ouvem os conselhos e muitas das vezes não dão atenção aos conselhos dos pais e aí acabam indo pelo caminho ruim. Uns ainda conseguem voltar e outros não. Então isso aí tem tudo a ver. É o que tu falou. Honrar pai e mãe. No nosso caso aqui a gente está focando um pouco mais na mãe. Honrar a mãe o próprio apóstolo Paulo, os Efésios, ele deixa isso muito claro. Ele fala, gente, é o primeiro mandamento com promessa. Então assim, Deus pegou, não, se você fizer isso, eu vou te recompensar. Se você honrar seu pai e sua mãe, vai te prolongar os dias da sua vida. E assim, é como, né, Marquinhos, tu falou aí muito bem. É uma coisa que vai beneficiar a pessoa e toda a sociedade. Porque quem honra pai e mãe, ele vai aprender a honrar outras pessoas também. Vai aprender e, assim, a menos que o pai e a mãe sejam muito deturpados, sejam seres muito fora, assim, e eles vão ensinar o que é correto. Eu posso dizer que eu conheço pessoas, já vi pessoas, casos,
que pai e mãe eram terríveis, pessoas ruins, mas ensinaram o filho o que era certo. Eu vou dar um exemplo aqui. Se não me engano é Juan Escobar, o filho do Pablo Escobar. Ele falou que o pai ensinou para ele: meu filho, maconha é ruim. E o Pablo Escobar fumava maconha. Chegou: meu filho, cocaína, eu ganho dinheiro com cocaína, mas nunca cheire isso na sua vida, sabe? Então, pai e mãe muitas vezes podem ser pessoas ruins. Pablo Escobar era ruim, mas acabam ensinando. Então, quando a gente segue ali aquilo que eles ensinaram, o pastor Lucim Barreto, ele diz que tem uma coisa que Deus faz. Deus pega, é como se colocasse um chip no pai e na mãe quando a criança nasce, que estão capacitados ali para tratar de muitos assuntos e que vão ensinar a criança no caminho certo. Então, assim, ouvir pai e mãe e honrar é um benefício para a gente e para a sociedade e para os próprios pais, né? Então, eu acho que, assim, primeira coisa, pensa aí um pouquinho, você que está nos ouvindo. Eu acredito que você deve honrar seu pai e sua mãe, mas vamos refletir sobre esse assunto hoje. Para e pensa um pouquinho. Talvez eu honrar meu pai e honrar minha mãe, né, dar um presente de honra e gratificação à minha mãe nesse Dia das Mães, talvez seja algo bom para eles, né, para sua mãe, seja bom para você e para a sociedade como um todo. Então, eu acho que é um negócio bem interessante aí, né? É um bom negócio. E hoje a gente vê que é o seguinte, né? Esse negócio que tu falou, eu lembrei daquele velho ditado, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Aí vários exemplos de pai que fumam cigarro, aí falam: não, meu filho, olha, cigarro é ruim, não vai por esse caminho. Faz o que eu tô te falando, mas não faz o que eu faço, entendeu? Não vai aí fumar igual maluco. Então, as pessoas que eles andam no caminho errado, mas acabam falando: não vai, não segue não. Só que, como a gente vê, né, essas coisas acontecem na vida real, que as pessoas acabam caindo nesse caminho. Então, eu acho que é o seguinte: se a pessoa ela está pautada em Deus, se ela estiver a situação que ela tiver, ela seguir os princípios de Deus, ela vai estar certa. Porque se fosse assim, vários negros nas favelas, muitos negros são traficantes, mas tem muitos negros que são pais de família, são batalhadores, são trabalhadores. Então, isso, a cor, a raça, não quer dizer nada. Então, se fosse assim, os ricos, eles têm a livre escolha de poder escolher entre o certo e errado. Então, eu acho que, independente se a pessoa dá uma educação errada, dependendo do caráter da pessoa, ela vai escolher. E tem pessoas que fazer certo, mas não, ele cai para outro caminho. É interessante também pensar nesse honra teu pai e tua mãe, porque às vezes é a gente mesmo, ou qualquer um que for quão bom para a mãe e o pai, quando ele não elogia o seu filho, ele tem o que reclamar do seu filho. Então, quando a gente ouve, os nossos pais ouvem às vezes elogios, e conforme foi dito sobre as questões do ensinamento, imagina para uma mãe agora no Dia das Mães, ela chegar e ter uma notícia que seu filho fez algo errado, ou ouvir coisas mais sobre os filhos. E até se a gente for parar pelos tempos atuais que a gente anda vivendo agora, a gente for notar que o amor de muitos esfriaria. E se a gente for ver as coisas, até durante a Bíblia, que fala sobre amor, sobre pai contra filho, contra pai, nós podemos notar que hoje existe um conceito que é muito colocado na cabeça dos jovens, que os pais são como se fossem retrógrados. Eles são seres
o que é colocado hoje, não o que a gente acha. É que os pais, eles são uma coisa antiga, então nós não devemos seguir o conselho dos nossos pais, mas sim dos nossos amigos, às vezes. Isso é muito passado hoje para os adolescentes, que eles não respeitam mais pais e mãe para não ser careta. Até na nossa época, embora eu já saí da escola já há algum tempo, já me formei, e ao passar assim, na escola, a gente já vinha entrando numa época que os pais não tinham valor mais na cabeça dos adolescentes. E nos dias atuais, hoje a gente vê isso muito mais infiltrado na cabeça das pessoas, onde o conceito de um pai, de uma mãe vale muito mais para nós cristãos, ainda, e para também que segue a familiar, ainda tem esse. Mas hoje a gente vê muito isso das pessoas da ouvida com a Deus, do que da pai em si, do pai e a mãe. E a gente vê muitos jovens morrendo porque não dá ouvida ao pai e à mãe. Ele prefere honrar um amigo que vai estar com ele ali naquele momento bom. Mas se acontecer algo que ele for parar em um hospital, quem é que vai estar lá cuidando dele vai ser o pai e a mãe. No caso, como a gente vai chegar no dia da mãe e das mães agora, a mãe geralmente é a que cuida mais do filho, porque geralmente o pai tem que prover o sustento, e a mãe é a que está mais em casa. Claro que o cenário de hoje está mudando um pouco, as coisas estão sempre para trabalhar, mas a gente falando no contexto da maioria. Então a gente vê que é a mãe que está sempre mais do lado do filho. E com esse colocar que os pais são retrógrados, você não pode dar algo para os pais que são carentes. Eles estão deixando de honrar o pai e a mãe. E nessa questão sobre dar um presente à mãe que honra, dar um presente ao pai que honra eles, essa juventude de hoje deveria repensar o que eles têm com os pais. Porque às vezes eles não estão valorizando os pais, estão valorizando o amigo, que geralmente tem algum conflito também com seus pais, mas no futuro, quando eles tiverem os filhos deles, provavelmente eles vão passar um caminho errado e talvez eles não recebam o que eles deveriam ter feito pelos pais, talvez eles não recebam dos filhos deles. Talvez seja uma geração ainda pior, que não é o que a gente deseja, mas se for caminhando para isso, vai caminhando, cada vez vai ser uma geração mais desligada do pai e da mãe, cada vez mais simples. Então nós deveríamos pensar na honra, enquanto também nós vamos ensinar os nossos filhos. Quando nós tivermos os nossos filhos, nós ter honrado nossos pais, mas passar esse exemplo para eles, para que eles não tenham preferido simples amigos, e achar retrógrados, achar coisas do passado também, igual essa geração de filhos. Então, o pai a honra é a única coisa que não tem preço e que a gente pode dar todo dia. Muitas das vezes eu posso ir numa das melhores concessionárias e comprar um dos melhores carros, um dos carros mais caros do mundo, e dar para minha mãe. Mas se eu não dou a honra, era melhor que nem desse o carro. Então, o negócio é o seguinte: Dia das Mães não é só 10 de maio. Dia das Mães é todo dia. Porque todo dia eu tenho que honrar, todo dia eu tenho que obedecer, todo dia eu tenho que escutar, todo dia eu tenho que ouvir. Ou melhor ainda, né? Ouvir, né? Porque tem muitas pessoas que escutam conselho, mas não ouvem conselho, né? Escutar é só... Escuta barulho, escuta qualquer coisa. Ouvir, você prestar atenção e meditar naquilo que foi me ensinado. Então, se a gente parar para pensar um pouco, as coisas da vida que mais tem significado pra gente, o dinheiro nunca vai comprar. O dinheiro nunca vai comprar o amor. O dinheiro nunca vai comprar a saúde. E o dinheiro nunca vai comprar a honra. Muitas pessoas, elas... Aí quando a mãe morre, aí vem o remorso. Eu tinha que ter feito isso. Eu tinha que ter... Eu tinha que ter feito aquilo. Eu tinha... Acabou.
Então, o tempo de dizer eu te amo é toda hora. E o tempo de agradecer também é toda hora. Quantas mães aconselhavam seus filhos para sair dos caminhos maus, para sair dos caminhos, para dizer não para as amizades ruins, e esses filhos não escutam, eles não ouvem. Eles estão muitos numa cela, outros em hospitais, ou mortos. Então a vida é muito curta para a gente dar valor a que não nos leva a lugar nenhum. Então, muitas das vezes a gente acha que é pobre, mas pobre é aquele que só tem dinheiro. Rico é aquele que tem um bom caráter, que honra seu pai, que honra sua mãe e que, acima de tudo, tem amor. Isso é a única coisa que o dinheiro nunca será capaz de comprar. Não, e Marquinhos, tu levantou um ponto, e Maurício levantou ainda. Então segura, segura. Segurar. Não, então eu quero segurar agora esse ponto. Que a gente tem realmente a escolha, a gente tem um poder de escolha. A gente ouviu pai e mãe, nem tá isso na pauta. Vocês levantaram assim, eu achei interessante. Nem cogitamos isso na pauta. Brincadeira, Maurício. Maurício foi no embalo, né? Tá. Então, mas sim, a gente tem esse poder de escolha. A gente ouve pai e mãe muitas das vezes. E muitas das vezes a gente acaba tomando a escolha de ouvir outras pessoas e honrar outras pessoas. Então imagine se em alguns momentos, algumas escolhas que a gente fez, isso daí que eu tô falando talvez seja para pessoas que já viveram um pouco, né? Talvez alguma escolha que você tomou, se você tivesse ouvido o conselho de sua mãe, talvez você tivesse tomado uma outra decisão e o resultado teria sido outro. Então quantas vezes você fez algo que, poxa, se eu fizesse do jeito que minha mãe aconselhou ou do que ela pensava, teria dado mais certo. Então, reflete isso daí, tá bom? Mas agora eu queria falar um negócio também, que bom, a gente tá falando em honrar e respeitar, mas o que é honrar, né? O que é honrar pai e mãe? Honrar, às vezes, você ter uma conduta que condiz com aquilo que seu pai e sua mãe te ensinou e você aplicar aquilo de forma que eles tenham orgulho até de como você está aplicando aquilo ali que eles te passaram. E você honra, às vezes, com suas atitudes, ao invés de você fazer algo que lá na frente sujaria o nome de seu pai e sua mãe, tipo assim, você vai fazer algo que lá na frente alguém vai falar assim, mas teu pai e tua mãe não te deram educação, porque muitas das vezes a gente ouve, às vezes alguém fala alguma coisa e alguém pega e fala, teu pai e sua mãe não te deram educação. E quando a gente honra o pai e a mãe e coloca a educação em prática, leva essa nossa conduta em prática, a gente leva um olhar diferente sobre essa questão de seu pai e sua mãe não te deram educação. Se você tivesse aplicar com a boa conduta que seu pai e sua mãe te ensinou, nunca você vai ouvir essa frase. Até quando a gente vai ver o princípio de honra, é como você dá dignidade àquela pessoa, você faz algum tipo de... Você tem uma consideração, ou você faz uma homenagem, algo que traz até uma certa gratidão do ponto daquela pessoa para você, e você traz uma homenagem, uma consideração, você leva em consideração e dá uma consideração àquela pessoa que te passou aqueles valores. E isso, quando a gente aplica na nossa vida, geralmente vai trazer frutos bons para o meu pai e para minha mãe. Quando a gente vai casar, vai criar uma família, se eu ensinar meus filhos, se eu tiver uma vida ali, vamos botar na parte até material, vamos botar que eu siga o conselho do meu pai e da minha mãe, que sempre trabalharam para me dar o melhor, e eu consigo às vezes dar o melhor para o meu filho também, eu consigo de certa forma dar à minha família algo melhor,
seguindo os exemplos que meu pai e minha mãe deram, eu trago honra para o meu pai e para minha mãe, porque sim, até quando, nessa questão de casamento, vamos botar, a gente sabe que vai ser duas famílias se unindo, e quando eu consigo trazer essa honra, esse trabalho, às vezes, e algo que meu pai e minha mãe me ensinou para dentro do meu casamento, é aplicar, e eu mostro para outra família o que meu pai e minha mãe me ensinou, e vice-versa. Estou falando na questão aqui dos dois. E isso é honra para meu pai e para minha mãe. Eu acredito que essa consideração aplicada também à sociedade, muitas das vezes quando você vai no emprego e você tem ali alguém te oferece algo que vai te trazer tipo uma corrupção dentro da empresa. Alguém te oferece algo vantajoso que é prejuízo para a empresa que você trabalha. Mas você tem aquele conceito passado pela seu pai e sua mãe de não pegar o que é dos outros, você não vai aceitar isso. E de uma certa maneira você vai trazendo honra para o seu pai e para sua mãe, porque você não vai ser demitido porque você roubou. E talvez, se descobrir quem que te ofereceu, ele trará vergonha para a família dele. Agora você, se você não tiver aceitado, se você tiver seguido o conselho do seu pai e sua mãe lá atrás de não pegar aquilo que não é seu, você vai estar trazendo honra para seu pai e para sua mãe. Então os frutos que a gente apresenta durante a vida é honra para o meu pai e para minha mãe, se for frutos bons. Agora, se eu deixar o conselho deles de não faça isso, isso é errado, não faça aquilo, isso é errado, se eu deixar os conselhos deles e aplicar uma vida sem regras, provavelmente vou trazer problemas para meus pais e tristeza, porque uma mãe e um pai que vê o filho hoje no caminho das drogas, igual foi falado antes, provavelmente eles vão ter tristeza no coração. Imagina uma mãe enterrar um filho que foi morto por uma dívida de droga. É uma coisa muito triste para a mãe, a não ser que o pai e a mãe já tiver vindo desse caminho e tiver ensinado ao filho. Aí provavelmente eles não vão ligar, que foi até falado antes dos pais ruins. Mas você honrar isso seu pai e sua mãe, mesmo que seus pais sendo ruins, você pode trazer frutos bons e até mostrar para eles que, de certa forma, você soube lidar com a situação e soube mostrar para eles seus valores. E você acaba honrando seu pai e sua mãe da mesma forma. É isso que eu entendo como honra. É interessante o que tu falou aí. Eu tava aqui pensando e a minha mente já foi lá longe. Tipo, quer ver? O pastor Anés, ele brincava, já tá louvando a mãe do outro. E é assim, pensa aí agora o cara que foi e tá fazendo uma barbeiragem incrível no trânsito. A mãe dele vai ser louvada de quê mesmo? Não fala não, gente. Fala não, que senão tem que botar pi depois. Assim, é isso. Rapaz, agora que eu entendi. Ai. Internet, gente, é internet. Aí a mensagem chega e a piada chega junto. Tem que ser processada. Né? Leva um tempinho. Mas assim, é uma coisa, é um exemplo assim, bem, bem simples, mas que isso, que é verdade. Então eu tô lá fazendo uma besteira no trânsito. Do que vão lembrar de me xingar? Vão falar, não, lá, a mãe deu ensinamento direito, boa mãe desse cara. Que deu a luz. Vão xingar minha mãe. Tua mãe era aquilo lá, cara. Tem perigo. Tua mãe era uma meretriz. Sabe? É isso daí. Então, quando eu tô fazendo algo que é bom, se eu tô sendo... ser um bom funcionário, ser um bom esposo, ser um cara, um bom cristão, né, ser um bom cidadão, eu tô fazendo o quê? Tô honrando quem, né? E vamos supor, alguém entra aí pra política, você vai lá e é um bom político, você tá honrando seu pai e sua mãe. Você vai lá e começa a sacanear todo mundo, vão chamar tua mãe de quê? É mais ou menos isso. É um exemplo muito prático e claro isso. Achei. E o legal fato, é que ninguém xinga o pai, já viu? Então, honrar. É verdade. Só a mãe. Seu filho de um pai. Seu filho verdade. do pai. Não criaram ainda, né? Sei lá, não sei. Não, é só se pegar, seu bastardo. Mas é porque o pai, né, abandonou. Tá bom. Mas aí, então honrar é obedecer, né? Então tô até procurando aqui um texto, mas fiquei pensando, fui fazer essa brincadeira, acabei que eu
demorei aqui. Mas está em Provérbios, capítulo de número 1, versículo 8 e 9. Só rapidinho aqui achar esse texto. Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Então é como se a pessoa fica mais bonita, né, quando tem um bom caráter. Os ensinamentos de nossas mães, de nossos pais, nos aperfeiçoam o caráter. Somos pessoas melhores com os ensinamentos deles. Quando a gente aplica. Se não aplicar, a gente dá com os burros na água. E a única coisa que a gente nunca terá uma segunda chance na vida é a chance de causar uma boa primeira impressão. Verdade. Palavras de mim mesmo. Agora... Agora, a gente já falou um pouco, né, o que é honrar e é obedecer, ouvir e tal, respeitar. Mas a gente podia entrar um pouco mais fundo nisso daí, falar disso daí, obedecer, respeitar e cuidar. Como que é honrar? A gente obedecendo, respeitando, cuidando dos pais. Maurício falou aí de que a gente aprende o exemplo do pai, da mãe, de trabalhar e dar uma vida boa para os nossos filhos, dar melhores condições que a gente puder dar. Isso daí é cuidar, né? É seguir o exemplo do pai e da mãe, dar continuidade ao que nós aprendemos, mas muitas das vezes a gente pode cuidar também do pai e da mãe, né? A Bíblia vai dizer algumas vezes nas cartas, né, nas epístolas, que a igreja tinha a responsabilidade de cuidar dos órfãos e das viúvas. As viúvas que não tinham filhos, né? Porque quando a viúva tinha filho, a obrigação era do filho. E é interessante porque nós tivemos o cuidado dos nossos pais quando nós éramos crianças. E nós agora podemos, é lógico que nossas condições vão ser limitantes. Muitas das vezes a gente quer oferecer o melhor dos nossos pais, mas a gente ainda está construindo a nossa vida. Eles já têm lá umas... tipo assim, eu querer ter o que meu pai tem financeiramente hoje é muito difícil. Meu pai tem seus 50 anos, eu vou fazer 25. Ele está 25 anos na minha frente para construir um patrimônio. Mas assim, no que eu posso fazer algo para ajudar e melhorar a vida dele. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo simples. Eu tenho uma habilidade mais fácil de mexer nas coisas tecnológicas que ele, talvez. Então eu ir lá ajudar ele, cuidar dele nisso, às vezes não é um empecilho, não é nada muito grande, muito difícil, e muitas das vezes não custa, né? E isso daí é uma coisa que a gente pode fazer, cuidar deles, cuidar do pai e da mãe. Isso é um exemplo. E a gente não pode abandonar, porque eles não nos abandonaram. É igual um exemplo É um pouco meio que puxando essa ideia tua, que eu sou músico, né? Então eu estudo muita música. Aí eu ouvi uma história um dia que tinha um velhinho de uns 80 anos, aí ele tocava guitarra. Aí ele tocava muito guitarra, tal, enfim. Só que ele não sabia nada de teoria, o porquê daquele acorde. Não sabia nada disso, não. E o neto dele estudava muito estudo sobre a música, sobre guitarra, sobre improvisação, sobre tudo. Mas ele não tinha tanta experiência que nem o avô tinha. Só que eles eram um pouco meio afastados. Aí um belo dia ele foi na casa do avô almoçar e tal. Aí o avô, naquelas tardes de verão, aí foi tocar a guitarra na varanda. Aí ele ficou prestando atenção e viu que o avô, mesmo assim sem um conhecimento teórico, o avô, sim, arrebentava na guitarra, tocava muito. E aí ele começou a ensinar o avô a teoria daquilo. E o avô começou a ensinar a prática. E aí eles começaram a restabelecer uma amizade
que ele já tinha se esfriado e tudo voltou ao normal e eles acabaram ficando mais amigos de quem eram, porque ele não visitava assim seu avô. Então, tipo assim, é que nem o Matheus falou, são às vezes umas pequenas coisas que a gente tem um pouco mais de facilidade e muitas vezes a gente acaba, pelo tempo, pela correria do dia a dia, a gente não tem paciência de ir, de ajudar e de fazer. Mas quando a gente era pequeno, eles iam, ajudavam, faziam, sem se estressar. Às vezes podia até se estressar, né? Mas a gente pedia um pouquinho também. Mas eles estavam sempre ali pra brincar ali, pra ajudar. Então a gente pensar um pouco também. E assim, usando aí teu exemplo, o que é mais valioso? O que foi mais valioso aí, né, pro avô da história? Se tu pudesse aí dar uma guitarra caríssima, uma caixa de som, muito cara também, chegar lá e dar pra ele, ou um relacionamento, qual é o peso? O que tem mais valor, né? O que foi mais valioso para essa pessoa? Então, talvez tenha sido a dedicação de tempo. Às vezes a gente aprendeu alguma coisa, né? Ouvir o pai, a mãe, ouvir e aprender alguma coisa, dedicar ali tempo, tem muitas das vezes um valor maior do que um presente, sabe? Eu acho que essa aí é a essência da coisa que a gente às vezes tem que lembrar e tá matando. Então, a gente falou aqui, né, bastante de honrar, até tinha alguns outros textos que a gente podia falar aqui, mas também o tempo a gente não quer desgastar muito. A gente tem uma vida inteira pela frente se Jesus não voltar, então a gente pode voltar nesse assunto outras vezes. Então, para outras vezes a gente faz isso. Mas assim, se hoje, vamos supor, você pega, não, mas eu tenho uma discordância muito grande com meus pais ou com minha mãe num assunto. Cara, olha todo o resto. Para assim. Não, eu discordo disso daqui, mas o que eu concordo? No que eu admiro meus pais? O que faz eu amar a eles? Sabe? Para e dá uma refletida sobre isso, né? Bota aí, talvez, num papel. Divide o papel no meio, bota pontos negativos, pontos positivos, sai riscando. Mesmo que dê pontos negativos muito maiores e uma quantidade muito maior que os pontos positivos, vou te dar um conselho. Foca nos positivos. Tenta honrar teu pai e tua mãe. E agora, né, Dia das Mães, cara, tenta honrar tua mãe aí nesses pontos positivos que tua mãe tem. Tenta amar esses pontos positivos dela. E os negativos, aí lembra de Jesus. Jesus nos amou quando nós éramos pecadores terríveis. Então, ame até nesses casos. Honra, obedeça. Tem um versículo em Provérbios que vai dizer, se não me engano é no capítulo 6, que até depois de velho, quando tem caras, né, tem pessoas, né, homens e mulheres, fazem 18 anos, o sonho deles era fazer 18 anos para poder decidir o que quisesse na vida. Mas a Bíblia diz que nós temos sucesso quando a gente continua seguindo os conselhos dos nossos pais. É lógico que você não precisa, você tá aí com já barba na cara, a mulher tá aí, já paga suas contas, já mora sozinha talvez, ou já tem uma família constituída, mas não mora mais com os pais. Você não precisa, toda decisão que você vai tomar, ou pai, mãe, é lógico, nas decisões mais difíceis, nas decisões mais sérias, você pode tomar conselho. Mas os ensinamentos, é interessante você recordar. Isso aí vai dar certo na sua vida. Sabe por quê? Não sou eu que estou falando, isso aí é o que está na Bíblia. Tá? É o cara mais rico da história que está falando. Ele escreveu lá e foi inspirado por Deus. Então acho que deve ter dado certo. Galera, o principal de tudo, vocês vão guardar o que eu falei. E tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar é valor. É totalmente o inverso. Olha que doideira, né? O amor, o afeto, o carinho. Isso que o dinheiro não pode comprar. Deus não compra isso.
a gente venha dizer eu te amo mais vezes, venha ter paciência mais vezes, que a gente venha passar momentos mais juntos, muitas das vezes juntos que eu falo é sem telefone, conversar mais, esquecer um pouco a tecnologia, porque a tecnologia é boa quando a gente sabe usar. Quando a gente não sabe usar, ela aproxima as pessoas de longe e afasta as pessoas de perto. Então, essa mensagem aí que eu deixo aí para vocês. E nós pensar também naquela questão, até tem um versículo Levítico 19:32, fala: levante-se na presença dos anciões, honre os anciões, temam o seu Deus, e eu sou o Senhor. Então a gente vê que, não é que eu estou chamando os nossos pais de velhos, mas eles têm assim, uma trajetória maior do que a nossa, que até o Mateus falou sobre as questões materiais, questões financeiras, e nós sabermos honrar eles nisso, porque, como aqui está dizendo, honrar os anciões, a gente também pode levar por honrar até por aquilo que eles nos ensinaram quando a gente era criança, que era respeite os mais velhos. Eu pelo menos escutei muito isso quando eu era criança, sempre escutei sobre respeitar os mais velhos. E nós sabemos que os nossos pais são mais velhos que a gente, não que eles sejam velhos, mas a sua trajetória é maior. Saber que eu acho que é a gratidão que a gente tem por eles, por tudo que eles fizeram por nós, levar isso na mente, como foi falado, pensar e repensar às vezes a situação deles e tentar honrar eles cada dia mais e ter bons filhos, bons exemplos, para que o nome deles seja honrado como eles merecem, pelo tanto que eles já lutaram por nosso sustento, por se manter. É igual a gente até hoje, mesmo a gente já tendo nosso trabalho, mesmo a gente já tendo financeira, sendo até um pouco diferente daquele tipo, mas até hoje eles ainda estão algumas coisas, eles estão dispostos a nos oferecer o melhor, que hoje, se ele estiver passando um problema, pode ele estar longe e ligar para sua mãe, a sua mãe vai estar ali disposta a pelo menos ouvir, dar um conselho, se ela não puder fazer nada, ela vai pelo menos dar um conselho para tentar às vezes nos dá aquele conforto, e sempre está ali pronto para nos ouvir. E a gente pensar nisso, pensar em honrar ele para cada dia, porque quando Deus mesmo deu aquele fundamento, nós honrar o pai e a mãe. Eles têm até orgulho da gente, e a gente também tem orgulho do que eles fizeram por nós, e eles têm orgulho do que a gente está apresentando na nossa vida, mediante o que eles ensinaram. Então é isso daí, gente. Acho que a gente está encerrando aí o programa, o podcast da semana, muito bem. Então eu quero desejar um Feliz Dia das Mães, se você é uma mãe e está nos ouvindo. Para você que não é mãe também, Feliz Dia das Mães. Não é porque não é mãe que vai ter um dia triste, né? Então, forte abraço, fica na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Até a próxima. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.